Bom dia, bom dia. Bem, vamos a mais uma aula do curso básico de Teologia. Estamos na lição 2, texto 3. O Sacro Império Romano. No século VIII foi firmada uma aliança entre o Papa e os governantes franceses, o que afetaria a Igreja e o mundo. Para o Papa, o apoio de Pepino e Carlos Magno, reis da França, era essencial, e os mesmos consideravam a parceria com o Papa muito valiosa, quando assumiram o trono da linha merovingia em 752. Pepino entregou ao Papa territórios que passariam a ser conhecidos como Patrimônios de São Pedro. Foi o princípio da soberania temporal dos papas, que os envolveria em muitas guerras sanguinárias. Carlos Magno foi um defensor do Papa, não somente dos exércitos lombardos, mas também da fúria da turba romana. No Natal do ano 800, na Catedral de São Pedro, o Papa avançou subitamente e coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano. Os papas diziam que, ao coroar Carlos Magno, transferiam a ele todos os direitos do imperador oriental e estavam revivendo o esplendor do antigo Império Romano. O que preconizavam, sem dúvida, era poder intervir em todos os tipos de assuntos por toda a Europa cristã, o que de fato ocorreu. A adoração de imagens. No princípio do século VII, Gregório o Grande permitiu o uso de imagens e quadros nas igrejas. No século VIII, a questão tornou-se presente. Com razão, os muçulmanos desprezavam os cristãos, chamando-os de idólatras, porque dirigiam suas orações a imagens de homens e mulheres e não a Deus. Em 726, o imperador do Oriente, Leão III, pediu que se colocassem as imagens e quadros onde os adoradores não alcançassem-la para beijá-las. O imperador e o concílio ordenaram que fossem retiradas todas as imagens. O Papa Gregório III combateu o imperador e defendeu o uso das imagens. Essa controvérsia ficou conhecida como a controvérsia inoclasta. Em 754, o imperador Constantino V convocou um sínodo em Constantinopla, no qual proibiu a adoração de imagens, pois seria contrário às Escrituras, uma prática pagã e anticristã, que induzia os cristãos à tentação. No Oriente, apesar do forte apoio do Papa, a adoração das imagens
No Oriente, apesar do forte apoio do Papa à adoração às imagens, Carlos Magno declarou nos livros caroligênios: só Deus deve ser adorado e cultuado. Os santos só devem ser reverenciados. As imagens não devem ser, de modo nenhum, adoradas. Mais práticas pagãs no culto cristão. A missa. O controvertido assunto na presença de Cristo na ceia do Senhor trouxe controvérsias para a Igreja no século VIII. Para os papas que dirigiam a hierarquia do clero, que eram os únicos capacitados a celebrar a missa, foi uma vitória a aceitação da ceia errônea, em que a ceia do Senhor é um sacrifício prestado através do sacerdote. Em 831, Pascalio Rodaberto, de 785 a 860, um monge passou a ensinar a heresia da transubstanciação, isto é, ao ser consagrada pelo sacerdote, a ceia torna-se no próprio corpo e sangue do Senhor Jesus. Assim, com medo de que durante as celebrações algumas gotas do sangue de Cristo pudessem derramar, tiraram o cálice dos leigos. A Igreja Romana adotou oficialmente a transubstanciação, a missa, como dogmas em 1215, no Concílio de Latrão. Purgatório. Essa falsa doutrina vinha sendo fortalecida desde os dias de Agostinho. A crença no purgatório pode ser encontrada em certas religiões pagãs. O purgatório seria um lugar onde as almas dos homens se purificam através de tormentos. Gregório o Grande reforçou essa doutrina e, portanto, essa foi completamente aceita pela Igreja Católica no Concílio de Florença, em 1439. Oração pelos mortos. À medida que a crença do purgatório se dizimava, junto com ela desenvolvia-se as orações oferecidas a santos falecidos e a mártires em seus túmulos. Tais súplicas tiveram reconhecimento formal no Segundo Concílio de Niceia, em 787. Mariolatria. Desde que o Concílio de Éfeso declarou, em 431, que Maria era Theotokos, isto é, Mãe de Deus, o culto a Maria foi crescendo. Em meados do século VI, já lhe era oferecida adoração em muitos lugares e orações eram feitas em seu nome. Confissão auricular. A própria confissão, a princípio, a confissão era feita em público, na igreja. Como talvez gerasse constrangimentos e mesmo escândalos, a partir de Leão I, as confissões passaram a ser privadas, sempre para um sacerdote. Pomposos lugares de culto. Os cristãos foram prosperando
e com a posição conquistada na sociedade, seus lugares de culto tornaram-se cada vez mais luxuosos e sofisticados. Sacerdócio. A doutrina do sacerdócio de todos os cristãos foi rejeitada e veio somente a ser restaurada com a Reforma Protestante. Ensinavam que o sacerdote possui graça e autoridade especial, da qual os leigos não desfrutam, e que sem o mesmo não há acesso a Deus. Seu ofício tem algo místico ou mesmo mágico, como os sacerdotes pagãos. O altar onde o sacerdote santifica o corpo e o sangue de Cristo tornou-se o lugar mais importante e separado do templo, ilustrando a separação entre o clero e os leigos. Vestes clericais. Um culto sofisticado, um sacerdote e um sacrifício exigem vestes apropriadas. Foram introduzidas pela... Um culto sofisticado, um sacerdote e um sacrifício exigem vestes apropriadas. Foram introduzidas pela primeira vez por Constantino, sendo consideradas instrumentárias indispensáveis no final do século VI, quando passaram a celebrar a missa. Costumavam usar vestes especiais chamadas paramentos. Proibição da leitura das Escrituras. O mesmo concílio de Toulense, que ratificou a ímpia Inquisição em 1229, determinou: proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente que estes livros sejam possuídos no vernáculo popular, as casas, os mais humildes lugares de esconderijo e mesmo nos retiros subterrâneos de homens condenados por possuírem as Escrituras. Devem ser inteiramente destruídos. Tais homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e cavernas, e qualquer que os abrigar será severamente punido. A adoção de Constantino. Não, a doação de Constantino. A doação de Constantino. Nicolau I, o papa mais notável desde Gregório I, aumentou grandemente seu poder através da circulação de relatos de supostos milagres de cura e de conversão de Constantino por Silvestre, bispo de Roma. Grato, Constantino teria feito generosas concessões de terra ao bispo. Esses relatos constam no documento conhecido como Doação de Constantino, que teve ampla circulação na Idade Média. O Papa usou este documento para validar suas reivindicações de posses temporais e poder político nos reinos temporal e espiritual. Nesse documento, Constantino afirmaria que Roma tinha de ter a primazia sobre todas as outras. Dava também territórios em todo o império
e o Palácio de Latrão, bem como a vestimenta e as insígnias e a insígnia de dignidade imperial a Silvestre. O Papa não e para não interferir nos direitos imperiais do Papa, Constantino mudou-se para Constantinopla. Desde o E para não interferir nos direitos imperiais do Papa, Constantino mudou-se para Constantinopla. Desde o Renascimento no século V, eruditos têm provado a falsidade desses documentos. A cisão entre Ocidente e Oriente. A Igreja do Oriente nunca conseguiu ser independente como a do Ocidente. O Papa Nicolau I tentou intrometer-se nos negócios da Igreja Oriental e excomungou Fócio, patriarca de Constantinopla, que por sua vez excomungou Nicolau em 869. Começou a cisão da cristandade. Em 869, começou a cisão da cristandade, que foi consumada em 1054, quando Miguel Cerulário condenou a Igreja do Ocidente por usar pão não levedado na Eucaristia. O Papa Leão IX enviou o cardeal Humberto para contornar o problema, até que, em 16 de junho de 1054, o cardeal colocou junto ao altar da igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, o documento de excomunhão do patriarca e seus seguidores. O patriarca não tardou em fazer o mesmo com o Papa. Esse foi o primeiro grande cisma na cristandade. Depois disso, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental têm seguido rumos diferentes. Harnack disse que a igreja grega é o cristianismo primitivo, mais o paganismo grego e oriental. A Igreja Católica Romana é o cristianismo primitivo, mais o paganismo grego e romano. A Igreja Protestante é o esforço por restaurar o cristianismo primitivo, libertando-o de todo o paganismo. Pornocracia. Este triste e vergonhoso período da história da Igreja é chamado por muitos estudiosos de pornocracia, isto é, o governo das prostitutas. O Papa Sérgio III tinha uma amante, Marozóia. Ela, sua mãe Teodora e sua irmã colocaram no trono papal seus amantes e filhos bastardos, transformando o palácio papal em um verdadeiro prostíbulo. Anastácio III, em 911, Lando, em 913 e João X, de 914 a 928, são alguns exemplos disso. João X foi trazido de Ravenna para Roma e feito papa por Teodora, para mais convenientemente satisfazer suas paixões.
foi morto por Marozóia, que elevou ao pontificado seu sucessor, Leão VI. Após o assassinato de Leão VI, assumiu Estevão VIII e, posteriormente, João XI, filho de Marozóia. João XII, filho de Marozóia, cometeu quase todo tipo de crimes. Sobre ele, diz Halley, violou virgens e viúvas da alta e da baixa classe. Viveu com a amante de seu pai. Fez do palácio papal um bordel. Foi morto num ato de adultério pelo próprio marido, enfurecido da mulher. A decadência dos papas. Adriano II e seu sucessor, João VIII, continuaram interferindo nos assuntos políticos das nações, o que produziu um período mais catastrófico de imoralidade e envolvimento nas tramas políticas mais baixas. João VIII foi assassinado em seu próprio palácio, onde o auxiliar que o envenenou, ao ver que demorava para morrer, deu-lhe uma machadada no crânio. Conta Gonzales que alguns papas foram estrangulados, outros morreram de fome nos calabouços em que seus próprios sucessores os tinham colocado. A certa época, houve mais de um papa, Bento IX, Silvestre III e Gregório VI, um mais indigno do que o outro. Em meio a este mar de lama em que estava mergulhado o papado, o rei Henrique II da Alemanha interviu e surgiu um partido disposto a moralizar a Igreja, para que então, a todo custo, o poder papal fosse expandido. O líder deste partido era o astuto e competente Hildebrando, que apoiou o decreto do Papa Nicolau II em 1059, o qual colocava a eleição dos papas nas mãos do colégio de cardeais. Hildebrando tornou-se o cérebro que comandava por baixo dos panos a Igreja durante o pontificado de sucessivos papas. Seus métodos eram muito violentos e cruéis. A reação monástica. Bernon fundou em 910 o mosteiro de Cluny, numa época de decadência do papado, de extrema corrupção e falta de zelo na ordem beneditina. Defendiam com fanatismo o celibato clerical, mas também condenavam o nepotismo e a simonia, e defendiam que a Igreja não devia ser controlada pelas autoridades temporais, isto é, o rei, o imperador e o duque. Os monges cluniacenses deram grande ênfase à educação, criando muitas escolas que tornaram o latim a língua comum da Idade Média. Foram os grandes entusiastas das cruzadas.
outras ordens monásticas. Cristecianos, fundada por monges interessados em guardar a regra beneditina original. Bernardo fundou o célebre mosteiro de Claraval. Era homem eloquente, místico, porém intolerante. Franciscanos. Os franciscanos e dominicanos, os franciscanos e dominicanos integraram as chamadas ordens mendicantes. O fundador desta ordem foi Francisco de Assis, que tinha como alvo viver em pobreza, imitando a Cristo. Os franciscanos foram muito influentes e entre seus membros mais ilustres estão Boaventura, Duns Scott, Guilherme de Ockham. Com o tempo, esqueceram seus ideais de Francisco. Com o tempo, esqueceram-se dos ideais de Francisco e caíram na mesma teia que as outras ordens: corrupção, riqueza e mundanismo. Dominicanos. A ordem foi fundada pelo nobre espanhol Domingos. O Papa Gregório IX entregou a sangrenta máquina da Inquisição aos dominicanos, que iriam ceifar muitas vidas e tingir a Europa de sangue. O ápice do papado. Conhecido como Napoleão do século XI, Hildebrando tornou-se Papa em 1073, sob o nome de Gregório VII, e foi um dos papas mais poderosos. Ele cria que seu poder não dizia respeito somente à Igreja, mas também aos reis e aos príncipes e aos imperadores. Gregório iniciou uma luta sem trégua contra o casamento dos sacerdotes. Para ele, os sacerdotes não deviam ter nenhum parentesco com o povo, senão o espiritual. O clero precisava ser uma classe separada. Knigt e Angelin nos dizem que os efeitos da ordem de dissolver os casamentos dos sacerdotes foram terríveis. Dissolveu os mais respeitáveis matrimônios. Separou o que Deus tinha unido: maridos, mulheres e crianças. Deu lugar às mais lamentáveis discórdias e as espalhou por toda parte as mais terríveis calamidades. Especialmente as esposas eram levadas ao desespero e expostas às mais amarga dor e vergonha. Gregório VII ensinava que o Papa é a única pessoa deste mundo cujos pés devem ser beijados por príncipes e soberanos. Ele também disse, assim como a lua recebe a luz do sol, assim também os imperadores e príncipes devem ser investidos de poder através do Papa. O Papa é um representante de Cristo na Terra. Como exemplo, citamos o relato de Eduardo Carlos Pereira, que registra:
junto a portões fechados do castelo de Conosa, humilhou Gregório VII a Henrique IV, imperador da Alemanha, obrigando-o em pleno inverno, descalço e descoberto, a esperar 3 dias para que se dignasse a dar-lhe ingresso à sua presença. Gregório morreu no ano de 1085 no exílio. Seus sucessores seguiram à risca seus princípios. Inocêncio III foi o auge do absolutismo papal. Teve mais êxito na política do que Gregório VII. É conhecido como figura principal da Europa medieval. Declarou ser o vigário de Cristo, o vigário de Deus, soberano na Igreja e no mundo. Alegava que tinha o direito de depor reis e príncipes e que todas as coisas no céu, na terra e até no inferno estavam sujeitas ao vigário de Cristo. Achava-se inferior a Deus, porém superior ao homem. Inocêncio III enfrentou os reis da França e do Santo Império. Derrotou o rei João da Inglaterra, ordenou duas cruzadas, decretou a transubstanciação, confirmou a confissão auricular e instituiu a Inquisição, que matou milhares de pessoas. A Inquisição. A Inquisição, também chamada de Santo Ofício, foi instituída por Inocêncio III e aperfeiçoada por Gregório IX. Era um tribunal pelo qual se prendiam e castigavam os hereges, que sofriam todos os tipos de torturas inimagináveis. Os suspeitos de heresia eram torturados sem mesmo saberem quem os havia denunciado e de que eram acusados. O inquisitor pronunciava a sentença e entregava o sentenciado às autoridades civis para ser morto ou preso para o resto da vida. Ainda confiscava seus bens e os dividia entre a Igreja e o Estado. No pontificado de Inocêncio III, algumas das mais cruéis atrocidades foram cometidas no sul da França contra os albígenes, não somente lá, mas também em toda a Europa. Milhares foram vítimas na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália e nos Países Baixos. No período da Contra-Reforma, a Inquisição foi uma ferramenta muito usada na luta contra a pregação do genuíno Evangelho de Cristo. Não obstante a Inquisição ter alcançado seu apogeu no século XIII, suas origens remontam ao século IV. No século X, houve muitos casos de execuções na fogueira ou por enforcamento. Em 1229, no Concílio de Toulouse, foi oficialmente criada a Inquisição.
ao Tribunal do Santo Ofício, ou, em 1229, no Concílio de Toulense, foi oficialmente criada a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, sob a liderança do Papa Gregório IX. Em 1252, o Papa Inocêncio IV publicou o documento instituído Ad Extirpanda, no qual ordenava: os hereges sejam esmagados como serpentes venenosas. O Ad Extirpanda foi renovado ou reformado por papas nos anos seguintes: Alexandre IV, em 1254 a 1261, Clemente IV, de 1265 a 1268, Nicolau IV, de 1288 a 1292, Bonifácio VIII, de 1294 a 1303, e outros. Inocêncio IV aprovou o uso da tortura. Bom, vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira, no século VIII foi firmada uma aliança entre o Papa e os governos franceses que afetaria a Igreja e o mundo. A primeira é verdadeira. Segunda questão. Pepino entregou ao Papa territórios que passariam a ser conhecidos como patrimônio de São Pedro. Foi o princípio da soberania temporal dos papas. A questão 2 é V, verdadeira. Marque V, verdadeira. A questão 3. No ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano. A questão 3, marque V, verdadeira. Questão 4. Em 754, o imperador Carlos Magno convocou um sínodo em Constantinopla, no qual proibiu a adoração de imagens. A questão 4 é V, verdadeira. Questão 5. Pascalio Rodaberto, o monge, ensinou a heresia da transubstanciação. A questão 5 é V, verdadeira. Questão 6. Para os dogmas pagãos, o purgatório seria um lugar onde as almas dos homens são purificadas através de tormentos. A questão 6 é V, verdadeira. Questão 7. Desde que o Concílio de Éfeso declarou, em 433, que Maria não era Theotokos, o culto a Maria foi diminuindo? A questão 7 é falsa. Questão 7 é falsa. Questão 8. Depois do primeiro grande cisma na cristandade, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental têm seguido rumos diferentes? A questão 8 é V, verdadeira. Questão 9. Em meio a um mar de lama em que mergulhava o papado, o rei Henrique III da Alemanha interviu e surgiu um partido disposto a moralizar a Igreja? A questão 9 é V, verdadeira.
Questão 10. A Inquisição, também chamada de Santo Ofício, era um tribunal pelo qual se prendiam e castigavam os hereges, que sofriam todos os tipos de torturas inimagináveis. A questão 10 é V, verdadeira. Muito bem, terminamos essa aula. Deus abençoe a todos e até a próxima.